Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo daquela série que vocês adoram sobre o significado do nome de algumas empresas famosas. Então não esquece de dar uma conferida nos outros vídeos e deixar um like aí para fortalecer, tá? Então é isso, vamos começar? Vambora! Eu sei que existe um monte de marca chique de cosmético e perfume por aí, né? Mas se você perguntar pro brasileiro médio sobre o assunto, provavelmente nomes como Avon e o Boticário vão ser os primeiros a serem citados, né? Até porque eu mesmo não sei outros. Eu sei da Vult, Laco de Fiore. Laco de Fiore é um trem de perfume? Renata, eu não sei. Acabei de descobrir que eu sou uma brasileira média. Eu sou um brasileiro alto, ó, tenho 1,90. Você é uma brasileira baixa. Tem 59. O nome Avon é bem curioso porque ela é uma empresa americana que surgiu em 1886 com o nome de California Perfume Company e que em 1939 mudou de nome para Avon em homenagem à cidade que o escritor William Shakespeare nasceu, que seria Stratford-upon-Avon. Alguém por lá gostava muito de Romeu e Julieta, né? Assim, porque não tem nada a ver. Já o Boticário é uma empresa brasileira que nasceu em 1977 lá no Paraná, em Curitiba. O farmacêutico Miguel Kriegsner abriu uma pequena farmácia sozinho e deu o nome de O Boticário. Boticário é um termo antigo para se referir aos antigos farmacêuticos, principalmente aos que faziam seus próprios produtos, misturando coisas e testando, né? E era justamente isso que Miguelzinho fazia no final dos anos 70. Desenvolvia creme para pele, shampoo e o povo da cidade começou a gostar dos produtos dele. Foi só em 1979 que ele lança o primeiro perfume chamado Aqua Fresca, que foi um sucesso tão grande que é vendido até hoje. Daí tem uma curiosidade bem doida sobre esse perfume. Em 1979, o Silvio Santos estava para lançar a marca de cosméticos dele. Só que aconteceu um negócio que fez ele desistir. Ele conseguiu a concessão para abrir o SBT e desistiu do negócio. Daí o dono da Boticário ficou sabendo que tinha ficado 65 mil frascos de perfume abandonados em um galpão com um preço menor que o de mercado, né? E ele foi lá e mesmo sem ter o dinheiro, comprou todos. E foram esses que ele usou nos primeiros lançamentos do Boticário. Silvio Santos ia largar essa empresa, ia começar essa empresa, mas ele acabou desistindo. Acabei comprando um lote, acho que de 60 a 65 mil frascos. Inclusive, o nome do formato do Aqua Fresca é ânfora, que é baseado nos antigos vasos de cerâmica da Grécia Antiga e que toda penteadeira de vó já teve um em cima. Quando eu falo L'Oréal, a primeira coisa que vem na sua cabeça é porque você vale muito. Cabelos ao vento, né? A L'Oréal é uma marca que nasceu na França em 1909 e que chegou no Brasil em 1939. Então ela já tá por aqui tem bastante tempo, né? Inclusive com instalação de uma fábrica no Rio de Janeiro em 69. Mas o negócio aqui é o nome que tem essa acentuação diferente e tal, né? Porque L, apóstrofo, L'Oréal, né? Doidão. Na verdade, o criador Eugene Schuller era um engenheiro químico que criou uma fórmula de tinta para cabelo que foi inovadora na época. Isso porque, diferente do que tinha no mercado antes, ele fez uma tintura que não danificava o cabelo e dava um tom mais natural comparado às tintas que tinham antes. Daí veio a hora de escolher um nome para tinta. E ele pensou em L'Oréal, que esse eu não sei pronunciar, que significa a áurea, porque ele tinha a ideia de que as mulheres de cabelos claros passavam a impressão de ter uma auréola na cabeça, tipo um negócio meio de anjo, sabe? Depois ele não quis usar uma palavra que existia, né? Mas queria manter mais ou menos a mesma sonoridade e trocou o L'Oréal por uma coisa mais simples, o L'Oréal. Só que esse ainda era o nome da tinta, porque a empresa mesmo ele batizou de Sociedade Francesa de Tinturas Inofensivas para o Cabelo. Só que é claro que ninguém ia lembrar de falar tudo isso, né? E como as tintas foram um sucesso, o nome delas acabou sobressaindo ao nome da empresa e depois virou o próprio nome dela até hoje. A gente vê a marca por tantos anos que até é difícil de acreditar que uma empresa como uma Skol não é brasileira. Você sabia disso? Mas é que ela tá por aqui já faz bastante tempo, né? Desde 1967, quando começou a ser fabricada pela cervejaria Rio Claro, que é a mesma que faz a cerveja preta Caracu. Isso significa que a Rio Claro conseguiu a licença para fabricação e comercialização da cerveja, porque a origem dela é europeia. A Skol surgiu em 1959 na Dinamarca
e ela pertence à cervejaria Carlsberg, que é bem mais antiga, de 1847. Nos anos 70, a Skol passou a ser fabricada em vários países, tipo Suécia, Bélgica, Reino Unido, até que a Brahma cresceu o olho para cima da marca e comprou os direitos de produzir ela aqui no Brasil. Mas e esse nome? De onde que ele vem? Apesar da Carlsberg ser dinamarquesa, o nome Skol vem de uma expressão sueca que é Skål, e que o pessoal usava antes de fazer um brinde, né? Como se fosse o nosso saúde, saúde, que a gente vê muito no Vikings, né, Bárbara? Que é Skål, aí a gente, Skål, eu bebo, desce redondo. Skål. 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 Desde sempre era muito chique quem tinha TV a cabo, né? E a gente sempre escutava aqueles mesmos nomes: Telecine, Warner e tinha a HBO, que geralmente era um pacote à parte e tal, né? Era pra poucos porque era caro, né? Quer dizer, ainda é, né? Mas tudo bem. Hoje a HBO tem o seu streaming, né? Muito mais gente tem acesso. Mas o que significa HBO? Você tem ideia? Um nervoso que eu tenho, Bárbara. Tem muita gente que fala HBO. de E-I-D acento bio. E eu não gosto que fala Gabriel também, não. Gabriel. Não tá errado, mas... Não tá errado. Eu sou chato, eu sei, mas enfim. Só perguntando, tem alguma palavra que o povo fala e você ouve e você dá até um arrepio? Põe aqui nos comentários, porque eu sei que a gente vai se identificar. A minha é HBO, iogurte, o iogurte, nossa senhora, Jesus. A televisão chegou aqui nos anos 50, mas ela existe nos Estados Unidos desde os anos 30. E em 1965, o sistema lá já estava mais do que implantado. E um cara chamado Charles Dolan ganhou uma licitação da prefeitura de Manhattan para implementar um sistema de cabos. Ao invés de passar por poste, ele inovou passando por baixo da cidade, fazendo um sistema televisivo subterrâneo que não sofria interferência dos prédios, das árvores e tudo mais. Com tudo feito, o Charles sugeriu para a empresa Time Life a fundação de um canal. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, porque essa empresa Time Life, que você nunca ouviu falar, é mais importante do que a gente pensa. Mas vamos lá. Porque enquanto isso acontecia ainda nos anos 60 por lá, aqui no Brasil foi a empresa que investiu pesado na criação da Rede Globo. E isso deu uma treta imensa, porque a emissora de televisão é uma concessão pública, né? E meio que a lei proíbe que empresas estrangeiras criem emissoras. Essa é uma medida que a maioria dos países tomam para que outros países não interfiram na política interna. Esse caso é famoso lá fora e resultou inclusive no documentário Muito Além do Cidadão Kane, de 1993. As investigações teriam sido suspensas depois de um acordo feito pelo governo brasileiro e o americano. Na época, a gente tinha acabado de entrar na ditadura militar, que foi apoiada pelos Estados Unidos. Mas enfim, tudo isso para falar que a Lifetime ajudou muitas emissoras e canais a se consolidarem. E em 1972, o The Green Channel mudou de nome para HBO, porque queria ser uma referência de canal de filme. O HBO significa Home Box Office, que seria algo como tipo assim, bilheteria de cinema caseiro. Onde se compra ingresso nos países que falam inglês se chama Box Office. E ela foi inovadora porque lá em 75 foi a primeira emissora a transmitir a programação inteira via satélite. Uai, eu tô te procurando aqui, na verdade eu tô procurando o like que você falou que ia deixar no vídeo, né? Mas não tô vendo lugar nenhum. Sabe por quê? Porque quando você dá o like, o YouTube fala assim, nossa, mas que canal bonito, cheio de pão de queijo, né? E aí ele espalha pra mais gente. Então deixa o like aqui, porque eu vou continuar procurando, tá? Fica aí, ó. Uma das maiores empresas de eletrônicos do mundo e com impacto profundo na nossa infância e adolescência é a Sony, a grande criadora do PlayStation. Mas é claro que não é só isso, porque a Sony faz um monte de coisa que vai além do videogame. Tem televisão, tem monitor, até no mundo dos celulares ela tentou, você lembra? Eu tinha um Sony Xperia, era gostoso de usar. Mas desde o começo a especialidade era o som, e isso tem tudo a ver com o nome. Quando ela foi fundada, em 1946, o nome era Tokyo Tsushin Kogyo, e ela era uma lojinha de eletrônicos dentro de uma loja de departamento maior. A empresa foi crescendo e chegou a hora de expandir para o mercado ocidental. Só que esse nomezão japonês aí era muito difícil, né? Então eles abreviaram para Totsuko, usando a primeira sílaba de cada palavra, né?
Agora facilitou muito. Poderia ter sido a solução, mas numa viagem para os Estados Unidos, o fundador viu que o povo não conseguia pronunciar certinho. Eu mesmo, né? Devo ter. Todo mundo que fala o japonês fala assim: ai, Renato não sabe falar a sílaba tônica, não sei o que, vai cagar também, né? Mas tudo bem. E reclama de que falei de Bill. HBO, exatamente. E a sigla TTK já tinha sido descartada, porque tinha uma empresa de trem no Japão que já usava. Daí o fundador e o sócio tiveram a ideia de colocar Tóquio Teletech como nome ocidental, né? Mas os caras estavam com azar e descobriram que já tinha uma empresa americana que usava Teletech. Quando o técnico não dá certo, é hora de partir pro mais lúdico, né? E como a empresa tinha um foco em som, eles pegaram a palavra sonus, que tem esse significado em latim. Daí eles resolveram juntar com um termo em inglês, que era, como eles chamavam, menino, garoto, que era Sony, com 2 N's. A ideia era representar um grupo de garotos jovens, que era o que eles eram na época, com a palavra som em latim, que era o que eles faziam. Uma turminha do barulho, né? Tanto que o primeiro produto com a marca Sony foi o TR-55, que era um rádio transistor. Era só o começo, porque som faz sentido com tudo que a Sony fez nas décadas seguintes. Tipo criar o Walkman no final dos anos 70, nos anos 80 ela comprou um monte de empresa e colocou tudo sob o nome de Sony Music, né? Nos anos 90 lançou o PlayStation, que tinha tocador de CD, você deve lembrar disso, que era inclusive uma tradição nos videogames da Sony. Inclusive, ela fazia disquete e os próprios CDs e DVDs, que a gente comprava virgem nas prateleiras. Os celulares da Sony nos anos 2000 e 2010 eram os únicos que tinham foco em música. Era um modelo mais legal que o outro e por aí vai. A Colgate é a empresa de maior referência quando o assunto é pasta de dente, né? Mesmo se o assunto for Colgate tá caro, né? A Bárbara aqui, nossa, subiu demais. Outro dia ela tava falando assim, nossa, você viu o preço do sabonete? Está e não sei o que a mais do que... Mas a referência é porque a empresa já tem seus belos 216 anos. Ela foi fundada em Nova York em 1806 por um cara chamado William Colgate. E o sobrenome dele foi quem deu origem à marca. Agora, uma coisa curiosa e que acabou saindo melhor do que a encomenda é que antigamente, antes das pastas de dente, era comum usar outras coisas para tentar deixar o nosso sorriso menos pior e o bafo mais aceitável, né? Uma dessas coisas era o carvão. E seja por coincidência ou não, segundo o dicionário de nomes de Oxford, Colgate vem do inglês antigo. Col, que significava carvão, hoje em dia é call, né? E gate é portão. Possivelmente isso indicava o caminho para um bosque ou floresta onde o povo metia fogo para conseguir carvão. Daí se passa 150 anos e a Colgate lança uma pasta com carvão ativado, voltando lá para as origens da limpeza bucal. Apesar de que muitos dentistas recomendam que não se use esse tipo de pasta de dente, porque o carvão mineral é corrosivo e ainda não se tem estudo suficiente para saber se ele faz mais bem ou mais mal para os nossos dentes. Um negócio que é bem curioso é que tem um monte de filtro que usa esse mesmo carvão ativado para limpar a água, o que é meio estranho, porque carvão e água parece que um suja o outro, né? Mas na verdade é o contrário. O carvão ativado é puro carbono e eles têm muitos buraquinhos dentro dele mesmo, então ele é muito poroso. Esses poros acabam puxando as partículas de sujeira para dentro, né? Num processo químico do carbono, e com esses buracos preenchidos, a água fica mais limpa. Tava achando que carvão só servia para fazer churrasco? Não, é muito mais do que isso. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E ó, se você gostou, deixa um like e me inscreve no canal, né? Que você recebe todos os outros vídeos que o Nerd Show lançar. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!